todos. Bom, então como a Marcela comentou, nós ainda vamos dar continuidade no capítulo 5 e hoje eu vou falar sobre os itens 26 a 28. O tema 26 é sobre as provas voluntárias, o verdadeiro silício, uma mensagem de um anjo guardião. Então o Evangelho diz assim: muitos perguntam se é permitido ao homem suavizar suas próprias provas. Essa questão equivale a uma outra. É permitido a alguém que está se afogando procurar se salvar? Alguém que tem um espinho cravado retirá-lo? Alguém que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a nossa inteligência, a paciência e a resignação. Então, quando falamos em provas voluntárias, estamos falando das dificuldades que nós escolhemos passar para nos melhorarmos, para progredirmos, para evoluirmos, que esse é o intuito de estarmos aqui. Mas o fato de precisarmos passar pela provação não significa que temos que cruzar os braços, não lutar diante de uma dificuldade, procurar um médico diante de uma doença. Não é isso que significa. Bem-aventurados os aflitos, que é o tema principal aqui, não quer dizer que, olha, você vai ter que passar por uma prova sem choro e nem vela, não vai poder se medicar e se estiver se afogando não vai poder nadar, vai ter que morrer. Não é isso o que o tema quer dizer. É que nós devemos sofrer com resignação, sem revoltas, sem reclamações, sem lamuriações, sem sair brigando com Deus e todo mundo. E sim, procurar meios para sair dessas dificuldades. Aí temos a seguinte pergunta: e se eu agravar as minhas provas, procurando aflições por meio de sofrimentos voluntários, existirá algum mérito nisso? E a resposta é: depende. Existem duas situações aqui. Se o objetivo é o bem do próximo, existe mérito sim. Se o objetivo é apenas favorecê-lo, isso é egoísmo. Por exemplo, uma mãe que tem 3 filhos e está com dificuldades financeiras e não tem alimento suficiente para todos, o que normalmente ela vai fazer? Ela vai deixar de se alimentar para alimentar os seus filhos. E não tem mérito nisso, gente? Ela está passando fome para alimentar o outro, ou seja, ela está agravando a sua prova, porque o seu corpo vai se enfraquecer por falta de alimento, por conta do outro. E como que isso se chama? Caridade. O objetivo aqui é nobre e é bem visto aos olhos do Pai. Agora, se você estiver um pouquinho aí acima do peso, e aí você deixa de comer para emagrecer, que mérito que tem nisso? Ela está prejudicando o corpo dela, sem necessidade, porque existem meios de emagrecer comendo corretamente. O objetivo é egoísta nesse caso. Ela quer a todo custo emagrecer, mas ela está transgredindo uma lei de Deus, porque Deus diz que o seu corpo serve de morada para o seu espírito. Agora sim, gente, nós precisamos lembrar que nós estamos num mundo de prova e expiação, ou seja, nós estamos vindo para provar ou para expiar, não tem escapatória. Então, como espíritos imperfeitos que somos, Deus nos orienta para que tentemos não aumentar as nossas provas, que por sua vez já é tão pesada. E também não adianta pensar assim: já que eu vou ter que passar por prova e expiação, o mundo está aí cheio de seduções fúteis, eu vou para um retiro e viver eternamente lá, que daí eu não vou cometer erro nenhum, não vou aumentar minha probatória e vai ficar tudo bem. É aí que a gente se engana. Que utilidade você tem se isolando do mundo? É fácil lidar com pessoas? Não é fácil. Só que é com elas que a gente vai progredir. Em contato com elas que vamos evoluir, que vamos treinar a nossa paciência, a nossa resiliência, a nossa coragem. Seguindo para o item 27, nós temos a seguinte passagem. Deve-se colocar um fim às provas do próximo quando isso for possível? Ou, em respeito à vontade de Deus, é preciso deixá-la seguir o seu curso?
Então, esse questionamento quer dizer assim, que o fato de termos que passar pelas provas segundo as leis de Deus, eu posso ajudar a aliviar o sofrimento do meu irmão? Não vai contra as leis de Deus, dado que ele precisa passar por aquilo, por aquela provação? E o que o Evangelho nos diz? Que não é porque existe a lei de causa e efeito que ela se sobrepõe ao amor e à caridade. Ou seja, é claro que eu posso ajudá-lo, eu devo ajudá-lo se estiver ao meu alcance. Então, o fato de estar ajudando o meu próximo não significa que eu estou evitando com que ele passe pela aprovação necessária, até porque quem sou eu na fila do pão para dar um basta na dor dele? Não sou eu, é Deus. Mas eu posso me fazer como bengala para aquele coração, abrandando o seu sofrimento. Tem pessoas que acreditam que como as pessoas precisam passar por aquelas provas ainda precisam ser ampliadas para ela conseguir resgatar tudo o que precisa. Mas o Evangelho nos diz que isso é um verdadeiro erro, porque quem garante que a prova do outro não é realmente ajudar a abrandar a dor do outro, a trazer a paz para ele. Independente da prova, da expiação do outro, cabe-nos sempre ajudar. Seguindo para o item 28, nós temos a seguinte passagem. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Esse item, ele fala sobre a eutanásia. Então, nós temos uma pergunta. Quem daria a vocês o direito de prejulgar as intenções de Deus? Não pôde ele acompanhar o homem até a beira da morte, retirando-o dessa situação com o objetivo de fazer com que ele mude seus pensamentos? E a resposta é que só Deus sabe que chegou a hora daquela pessoa. Quem disse que não faz parte do seu plano ficar naquela situação? Quem disse que não é a sua prova ou a sua expiação? Então, qual é o nosso direito de desligar as máquinas achando que aquilo é melhor para aquela pessoa? Devo lembrá-los que a vida vegetativa é para o corpo, não para o espírito. É o corpo que está limitado, muito provavelmente pelos erros cometidos em encarnações anteriores, que o fez estar nessa situação. Precisamos lembrar que o espírito, nesse processo de desdobramento, continua seus afazeres, continua lúcido, continua estudando, continua se depurando, refletindo sobre a sua vida, refletindo sobre os seus erros. Ele está se preparando para retornar ao plano espiritual. Agora, imagine o sofrimento que é ao desligar a máquina sem que aquele espírito ainda esteja preparado para o seu desencarne. É óbvio que ele vai receber todo o amparo necessário da espiritualidade, mas com certeza o sofrimento dele é muito pior do que o desencarne normal. E o que é o desencarne normal? É o desencarne no tempo e na hora certa. E para encerrar esse tema, eu gostaria de deixar aqui duas reflexões a vocês. A primeira de um livro chamado Quando a Vida Responde, de Raul Teixeira, que fala sobre a eutanásia e a ortotanásia. Mas antes vou explicar para vocês a diferença da eutanásia e a ortotanásia. A eutanásia é você adiantar a morte sem sofrimento, aplicando uma dose letal de um tipo de medicamento, e a ortotanásia é você suspender algum tipo de tratamento para aqueles pacientes terminais. Por exemplo, um caso de paciente com câncer terminal, onde os médicos já não submetem ele a fazer uma quimioterapia. Então, Raul Teixeira diz assim: o mais importante na esfera da ortotanásia será sempre o uso do bom senso, pois uma coisa é deixar o indivíduo morrer naturalmente, quando se veja que sua vitalidade vai baixando de nível como uma chama que se apaga. Outra situação, porém, será ver alguém sofrendo e cruelmente não lhe aplicar qualquer sedativo ou medicamento, deixando que morra em meio ao desespero ou à dor intensa. Nem a eutanásia, nem a ortotanásia, quando fujam ao bom senso e se aproximem da crueldade. Que os conhecimentos médicos vigentes possam ajudar os que se acham à beira da desencarnação, facilitando-lhes um tranquilo retorno ao invisível, sem comprometimento negativo de médicos
enfermeiros ou familiares. Portanto, matar nunca. Nossa encarnação é planejada minuciosamente. Nós formamos corpos físicos e quem dá vida ao corpo físico é Deus. Por isso, nós não temos o direito de destruí-lo, seja através do aborto, do suicídio, da pena de morte ou da eutanásia. E a segunda reflexão, não menos importante, é do irmão X, que diz assim: Deus usa o tempo e não a violência. Muito obrigada a todos. Bom, então vamos nos sentar de forma confortável, respirar profundamente, mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, agradecer primeiramente a Ele pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de nos melhorarmos a cada dia com os seus ensinamentos, pedir a Ele para que derrame o remédio necessário a cada um que aqui se encontra, que venha em busca de um consolo, de uma palavra amiga. Mestre Jesus, abençoe cada irmão que aqui se encontra, abençoe seus familiares, os irmãos que aqui também não puderam vir. Nos dê sabedoria, Mestre, e nos lembre todos os dias, em todas as nossas ações, os seus ensinamentos, para que não possamos errar, para que tentemos aplicá-los diante, principalmente, as adversidades. Que essa semana que se inicia possa ser uma semana cheia de bênçãos, que esse final de semana também possa renovar as nossas energias vitais, para que possamos concluirmos as nossas tarefas da semana. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos novamente reunidos em seu nome, e que semana que vem possamos estarmos novamente. Que assim seja.